O mangá Kingdom completa 17 anos de publicação durante o clímax do segundo embate histórico entre Hiboku e Kanki, que está prestes a chegar em sua conclusão. Existe uma regra de roteiro que diz o seguinte: um confronto físico, uma luta, deve partir primeiro de um confronto de ideias. É simplesmente um desperdício narrativo colocar dois personagens para lutar sem um bom motivo para tal, pois esse embate dificilmente terá consequências. Não adianta colocar dois personagens do mesmo lado para lutar, como acontece muito em Boku no Hero, ou fazer o contrário, né? Forçar muito a barra para dois personagens lutar, como acontece em Shumatsu no Valkyrie ou Records of Ragnarok, que está na Netflix. Então o que o Hara faz aqui em Kingdom é colocar o antagonista da obra, que era para ser o vilão, mas não é, contra o atual personagem mais popular da obra, que era para ser o mocinho, mas é o vilão. Pensa bem, ó, Hiboku tem todos os motivos do mundo para simplesmente abandonar Zal e os seus governantes lixosos que só atrasam o seu lado e causam muito mal para a população, como o Renpa fez, por exemplo. Mas é justamente por querer o bem da sua população, a população de Zal, é que Hiboku luta até as últimas consequências. Já Kanki é a antítese de Hiboku. Ele recebeu todos os privilégios e mais um pouco ainda por ser eleito ali um dos 6 grandes generais de Qin, mas ao contrário de Hiboku, ele simplesmente despreza, ele profana e massacra todo mundo. Ele não tem apego pela humanidade em si. Portanto, estamos presenciando Kanki perdendo pela segunda vez contra o Hiboku, não por ser um grande general inferior ao Hiboku, não, longe disso. Na verdade, o Kanki superou o Hiboku em diversos aspectos até agora. O que traiu o Kanki e o que jogou ele na situação que ele está agora foram seus próprios ideais, foram seus feitos acumulados, foram os corpos decapitados que ele deixou no caminho e o ódio que ele alimentou no estado de Zal, que bloquearam a passagem para a vitória de Kanki. Os feitos heróicos de resiliência e honra que deveriam ser presenciados no lado dos mocinhos da história são apresentados, na verdade, pelos homens do antagonista da história, que é Hiboku. Ou seja, o autor Yasuhisa Hara não apenas aplicou a regra narrativa que eu expliquei no começo, mas ele a expandiu e também a subverteu. Por esse e outros motivos que você vai ver aqui nesse vídeo, que Kingdom não tem comparação com os outros mangás atuais. E como diria o gaulês, aqui Kanki, aqui acabou. Fala unidade, supimpa, meu nome é Paulo, esse aqui... Esse aqui é o Ousen e você tá no canal da Unidade, o seu QG de Kingdom aqui no YouTube. Se você lê Kingdom, você tem que estar inscrito. Agora, se você já é velho de guerra, aqui já solta o grito de guerra do canal, que é #ChamaAcesa, logo no começo. Esse é o vídeo de review duplo dos capítulos 746 e 747 de Kingdom, mais conhecido como o melhor mangá da atualidade. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. Ao receber a ordem de Hiboku para matar Kanki, Futei é impedido por Ringyoko, que por sua vez deveria estar focando o Hiboku e não protegendo o Kanki. Esse detalhe é notado tanto pelo Futei quanto pela Kane, que menciona inclusive que os homens ali do Kanki passaram a proteger o Kanki ao invés de atacar o Hiboku. Então, sozinha, essa decisão do Ringyoko pode ter comprometido todo o gank, a emboscada do Kanki ao Hiboku. Kokuou de biquíni, que não consegue conectar uma flecha sequer, continua incomodando Futei, que ordena pela segunda vez que o seu tenente dê um jeito nela. E aqui tem alguns detalhes que valem ser mencionados. Primeiro, que esse tenente aí do Futei, chamado Katsuho, ele não é qualquer um não, tá? Porque ele consegue matar 2 dos guardas da Kokuou instantaneamente. Segundo, que assim como os homens de Atsuyo e os de Gammon, ele estava com tanta força de vontade que o seu golpe foi desferido mesmo depois
de morrer com a flecha da Kokuou. E terceiro, que nesse quadro parece que ele usou uma arma cortante para acertar a Kokuou, mas na verdade ele é um usuário de lança, o que justifica o corte superficial que não foi capaz de matar a Kokuou, com o atenuante de ter provavelmente perdido muito da força original depois de morrer. Então Kokuou se equilibra no cavalo e permanece viva apesar de perder o seu propósito na batalha agora que está sem o seu arco. E falando em arco, uma curiosidade é que apesar dela ser destra, é a aljava da esquerda do cavalo que está vazia, ao invés da aljava da direita, que teoricamente seria mais fácil de alcançar a flecha. O zumbi Zenou continua vivo e operante, abrindo caminho ali para os homens de Kanki, que parece que não chegam nunca no Riboku, né? E devido aos grandes balanços ali que a sua clava exige, né, para entregar tamanho poder destrutivo, o Zenou acaba abrindo muito a sua guarda, e é justamente nesse intervalo que o Bafuji se aproveita para atacar o flanco desprotegido do Zenou, que é o flanco esquerdo. O Zenou percebe a tempo e defende o golpe do Bafuji com o seu próprio braço, e ele para a espada do Bafuji, que não é fraco, com o seu próprio osso, galera. Esse feito do Zenou me lembrou muito ali uma das características da raça dos gigantes das montanhas lá de D&D, que se chama pele de pedra, né? Com ela você consegue mitigar o dano que você teria sofrido graças à grossura da sua pele, né? E à força dos seus músculos ali, do seu corpo. Basicamente o que o Zenou fez aqui. Ah, sem mencionar que não a raça, mas a classe dos bárbaros de D&D também tem uma feature, uma característica chamada Rage, que te dá resistência a cortes, né? E, cara, o Zenou tá sempre em Rage. Então, completamente surpreso pela resistência de Zenou, Bafuji vira alvo do colosso, que o acerta em cheio no seu flanco esquerdo, o derrubando do seu cavalo morto, quebrando a sua espada que tentou usar para defender e tendo seu braço esquerdo completamente esmagado, bem como a sua armadura. Lembrando que esse braço esquerdo do Bafuji já tinha sido comprometido porque ele bloqueou a flecha da Kokuou com ele, lembra? Então, assim, novamente essa temática do escudo de Riboku vem à tona, né? Já que o Bafuji está com o seu lado esquerdo completamente comprometido, né? Assim como a Kaine, né? Então eles dois fizeram ali o papel do escudo do Riboku, que geralmente é carregado no seu lado esquerdo, e isso não é coincidência. Então Bafuji, sendo o MVP que é, se aproveita do momento, demonstra uma resiliência assustadora e renova a moral dos soldados de Gamon, que, se você parar para notar, estão extremamente feridos. Vemos um sem olho, um com a lança quebrada, o outro com o braço esmagado igual ao Bafuji, e todos os outros estão feridos e sangrando bastante, o que me leva a crer que, assim como o Bafuji, eles já estiveram montados, foram nocauteados e se levantaram para defender Riboku. E então presenciamos uma das páginas mais bem desenhadas da história de Kingdom em seus 17 anos de publicação. O nível de detalhe e esforço empregado nessa página é digna de uma página dupla. Não tem fundo branco para economizar tinta, não tem o céu preenchendo metade do quadro e não tem boneco repetido para dar volume. Nessa página vemos que os homens de Kanki estão prevalecendo sobre os de Riboku. No entanto, a moral dos homens de Zao é tão forte que eles acabam levando os de Kanki para a morte mesmo após serem derrotados, tornando a batalha uma carnificina para os dois lados. E é sobre essa visão que o Kanki debocha ali do Riboku, que está vendo seus homens mais próximos ali morrendo um após o outro. E segundo o Kanki, ele jamais sacrificaria os membros mais próximos ali a ele do jeito que o Riboku está fazendo. E apesar dessa frase soar estranha saindo da boca do Kanki, que sacrifica todo mundo, a essa altura a gente já sabe, né, que o Kanki realmente protege ali o seu inner circle, né? Ele não põe os caras
em perigo à toa. E então temos um raríssimo discurso no Jutsu aqui em Kingdom de Hiboku evidenciando a fraqueza de Kanki que ele já tinha identificado desde a derrota de Keisha lá em Kokuyo. Diferente do Kanki, que tem ali meia dúzia de companheiros só, o Hiboku tem milhares de homens que já morreram defendendo a vida dele. Tem ali umas poucas dezenas que estão dando tudo de si mais um pouco, lutando pela vida de Hiboku. E tem mais milhares de homens vindo na direção do Hiboku a toda velocidade para salvar ele. Já o Kanki teve o seu próprio exército desertando ali na batalha contra o Kosho, numa situação que nem estava tão perdida quanto essa que o Hiboku se encontra. Confirmando o que falamos no último vídeo de que o Kanki é sim o general com os maiores feitos em atividade, Hiboku admite que o talento de Kanki é maior que todos os outros generais, mas falta algo muito importante para ele, e esse algo é um propósito maior. Lembra que eu disse no começo do vídeo que uma luta deve ser resultante de uma diferença de ideias? O Hiboku, o propósito dele é defender a população de Izao, os cidadãos, certo? Então, o Kanki, ele não representa uma ameaça apenas ao governo lixoso de Izao, que pode cair, né, com a invasão. Não, a presença do Kanki dentro de Izao ameaça a população toda. Então vocês veem como que o propósito do Hiboku fica muito mais forte, né, contra o Kanki do que seria, por exemplo, contra qualquer outro general. É por isso que o Hiboku se preparou 6 meses, é por isso que os soldados de Atsuyo simplesmente ferraram com o exército do Ousen, é por isso que os moradores de Sekirei envenenaram a sua própria água para não dar abrigo ali pro Kanki que estava foragido. É por isso que os homens de Gammon são tão tenazes, e também foi por isso que o Hiboku foi capaz de, se manter de pé, mesmo tendo a sua têmpora rasgada pelo próprio Kanki. Sem esse propósito maior, o Hiboku já teria morrido ou nem estaria participando aqui dessa campanha. E é justamente a falta de propósito, ou além disso, né, o ideal torpe que Kanki tem, que acabou fortalecendo Izao. E como todo bom discurso no Jutsu, quem ganha o argumento ganha a luta. E Kanki perdeu quando lançou um "tô nem aí", morre. Nesse momento, o Hiboku realmente chegou a ficar exposto ao ponto de deixar Akane em pânico. Mas um barulho se aproximando tranquiliza Hiboku, que afirma categoricamente que quem vai morrer ali naquele dia vai ser o Kanki. Nesse momento aqui a gente tem um cliffhanger ali da unidade Rishin, vendo uma cavalaria enorme passando pelas suas costas, e no começo do próximo capítulo, que é o 747, a gente descobre que é o Gyokariuki. Cara, eu não consigo engolir que esse cara tá de pé em atividade e ainda fazendo o que ele vai fazer no próximo capítulo. Eu vou chegar lá já já. O capítulo 747 se chama As Palavras do Chefe. Você não estava louco quando pensou já ter visto esse nome de capítulo antes. O capítulo 747 tem o mesmo nome do capítulo 680, que é o capítulo onde Ojiko encontra Raidou para passar a mensagem de Kanki, assim como ele faz novamente com Maron no capítulo atual. Inclusive, a resposta de Raidou e Maron foi a mesma também. Falando em Ojiko, eu notei algo sobre ele no capítulo que vem, o 748, que vai explodir a sua cabeça e mudar tudo o que a gente sabe sobre o Ojiko e o Kanki. Então, já se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo. Voltando para as primeiras páginas do 747, vemos que o Gyokariu basicamente batiza Kanki com a alcunha que ele provavelmente será conhecido a partir de agora: o demônio de Kin. E assim que os homens de Kanki ali ouvem, né, eles percebem que tem uma cavalaria de Izao gigante chegando, eles já aceitam ali que acabou. Mas diferente dos GAQ lá, que simplesmente desertaram e fugiram por suas vidas, esses aqui, eles resolvem matar o Hiboku até o fim,
Só que eles não conseguem. Então o Ringyoku, que era para estar atacando o Hiboku, na verdade está no impasse contra o Futei, que era para estar atacando o Kanki. A Kokuou de biquíni sem arco é inútil e o Maron finalmente aparece bem longe ali do Kanki, recebendo as palavras do chefe do Ojiko. E assim como aconteceu com o Raidou, nós não sabemos o que o Kanki disse para o Maron, mas diferente de Raidou, Maron começa a chorar. Em seguida, o Ojiko pede para o Maron segui-lo, pois ele ainda tem uma mensagem importante para entregar para o Shin da unidade Risshin. E aí, galera, quando você leu isso, quando eu li isso, e a gente já, aceitou que, mano, não deve ser coisa boa, mas a gente ainda não sabia o que estava por vir. E você vê que o senso de urgência tá no talo quando até o próprio Kanki entra em ação para tentar matar o Hiboku antes da cavalaria chegar. E o próprio Hiboku pede uma espada nesse momento para se defender. Nesse momento, galera, a gente está vendo a guarda pessoal do Hiboku morrendo um atrás do outro. O Inner Circle mesmo, os homens de confiança dele. O Hiboku chega a chamar os homens que estão morrendo pelo nome, ou seja, eles devem ser companheiros de longa data. A situação do Hiboku é tão exposta que ele próprio teve que se defender algumas vezes, atacando e matando os homens do Kanki. E mais uma vez nesses quadros a gente vê como o Hiboku ataca com inteligência, utilizando da abertura do golpe anterior desferido pelo seu inimigo que o deixa exposto, e é ali que ele ataca, assim como ele fez com o Shuma. Porém, mais uma vez o MVP da batalha aparece para reforçar a proteção de Hiboku. Bafuji novamente fazendo a diferença e atrasando ainda mais a investida de Kokuou e os outros. A Kokuou tá pistola ali, sem entender por que aqueles homens de Izao continuam lutando tanto, E o Bafuji responde ali o que o gaulês, sempre diz: vocês nunca vão entender. E poeticamente, enquanto é apunhalado no coração, Bafuji discursa que apesar de Kanki estar à altura de Hiboku, ele nunca entenderá o coração dos homens, pois qualquer um que entende jamais massacraria milhares de homens. Sobrou discurso no jutsu até pro Bafuji aqui, mas ele merece. Acontece que se ele sair vivo aqui dessa batalha, depois desses ferimentos aí, vai ser uma mentirada ainda maior do que o Gakushou e o Gyoukaryu estarem ativos aqui de pé e lutando com os ferimentos que eles tiveram ali na primeira batalha. O discurso continua com Bafuji dizendo que o Kanki simplesmente errou rude ao subestimar ali o sentimento dos homens de Izao, e esse erro de julgamento foi a ruína de Kanki. Então a poeira da cavalaria se aproxima, os soldados de Hiboku resistem como podem. Sério, tem até soldado de Izao agarrando as pernas do inimigo para ganhar tempo. Então, com a Kokuyo, Ringyoku e o Zenou impedidos de avançar, um soldado de Kanki ali verbaliza o que a gente já sabe. Por causa de um jovem chamado Bafuji, eles não vão conseguir a tempo. A cavalaria de Izao chega inundando o campo de batalha numa página dupla histórica que será lembrada por todos nós por um bom tempo, e que sozinha merece um vídeo à parte para analisar o tanto de coisa legal que tem nela. Sério, galera, o que foi investido de detalhe, esforço, tempo e planejamento nessa página aí não é brincadeira. E de novo, como diria o gaulês, aqui acabou, Acabou pro Kanki, quase todos os foreshadows se confirmaram, faltam alguns ainda. A cronologia da história da China foi mantida e Kanki perdeu as duas batalhas históricas que ele teve contra o Hiboku em 234 a.C. Presenciamos um general até então invicto, cujas façanhas a gente teve o privilégio de acompanhar, superando o Hiboku em vários e vários aspectos, mas sendo derrotado pelas consequências dos seus próprios atos. Kanki pode ter perdido as batalhas, mas será que ele realmente perdeu a guerra ainda? Porque o capítulo que vem, o 748, traz indícios para essa resposta,
e muito mais surpresas de explodir a cabeça. Então esteja inscrito no canal, ative o sininho, deixa seu like sincero, comenta o que o seu coração mandar, sem medo. Esse é o vídeo para você, mano, soltar o verbo e falar tudo o que você gostou, não gostou nesse arco que tá se encaminhando para o fim, certo? Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa. Agora, ó, agora é com ele aqui, ó. E tchau.